no livro de Josué. Nós iremos ler, meus irmãos, o capítulo 24, é o último capítulo do livro de Josué. E nessa noite eu gostaria de refletir com vocês, meditar com vocês sobre o serviço que Deus deseja de nós. Esse texto aqui, Josué já estava com o povo ali, o povo na terra prometida, e ele reafirma, ele faz uma renovação da aliança do povo com Deus. E ele faz aqui algumas colocações, meus queridos irmãos, que nós precisamos lembrar ao nosso coração para servir e adorar a Deus como Deus de fato deseja ser adorado. Então, vamos ler essa passagem, Josué, capítulo de número 24, nós iremos ler do versículo 14 ao versículo de número 28. Você que está aqui nos visitando, se porventura estiver sem Bíblia, você pode acompanhar também no telão, que você irá entender o texto lido. Então, Josué, capítulo 24, a partir do versículo 14 até o 28. Diz assim a palavra do Senhor, irmãos. Agora, pois, temam o Senhor e o sirvam com integridade e com fidelidade. Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e no Egito, e sirvam o Senhor. Mas se vocês não quiserem servir o Senhor, e escolham hoje a quem vão servir, se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando. Eu e a minha casa serviremos o Senhor. Então o povo respondeu: longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem nos tirou, a nós e aos nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão. Ele é quem fez estes grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou de diante de nós todas estas gentes, até o amorreu, morador da terra. Portanto, nós também serviremos o Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo: vocês não poderão servir o Senhor, porque é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a transgressão e os pecados de vocês. Se abandonarem o Senhor e servirem deuses estranhos, Ele se voltará contra vocês e lhes fará mal e os destruirá, depois de lhes ter feito bem. Então o povo disse a Josué: não, o que queremos é servir o Senhor. Josué disse ao povo: vocês são testemunhas contra vocês mesmos, de que escolheram o Senhor para o servir. E eles disseram: sim, somos testemunhas. E Josué continuou: agora, pois, joguem fora os deuses estranhos que há no meio de vocês e inclinem o coração ao Senhor, Deus de Israel. O povo disse a Josué: ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. Assim, naquele dia, Josué fez aliança com o povo e lhes deu estatutos e juízos em Siquém. Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus. Pegou uma grande pedra e erigiu ali debaixo do carvalho que estava junto ao santuário do Senhor. Então Josué disse a todo o povo: eis que esta pedra nos será testemunha, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito. Portanto, será testemunha contra vocês, para que não mintam ao Deus de vocês. Então Josué despediu o povo, cada um para a sua herança. Meu Deus, em Tua presença, rogamos e clamamos, ajuda-nos a entender a Tua palavra. Afasta de nós todo pensamento que nesse instante queira atrapalhar a nossa atenção naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Meu Deus, eu te peço e sei que o Senhor há de nos socorrer, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, amém. Podem sentar, meus irmãos. O serviço que Deus deseja de nós. E falar sobre serviço, irmãos, nos remete imediatamente às motivações do nosso coração. Aquilo que move as nossas ações, o que fazemos. Tudo o que fazemos, inclusive você está aqui nessa noite, porque há um motivo para você estar aqui. As motivações do nosso coração, meus irmãos, revelam a quem de fato nós temos servido. E a
pergunta que fazemos ao nosso coração para descobrir as motivações que estão por trás de cada ação que nós realizamos é: por que estamos fazendo o que estamos fazendo? Quando nós respondemos o porquê estamos fazendo o que estamos fazendo, nós teremos diante de nós o Deus a quem servimos. E este Deus pode ser o Deus criador dos céus e da terra, aquele que morreu na cruz por você, aquele que por misericórdia veio em sua direção para lhe resgatar, sendo você um pecador e uma pecadora, ou pode ser um outro Deus. Meus irmãos, nós podemos servir as pessoas, fazer das pessoas um Deus. Não é difícil encontrar pessoas que vivem não para si e para Deus, mas vivem para querer agradar os outros. Tem pessoas, irmãos, que nesse momento estão definhando e sofrendo, porque o que elas desejam é que os outros o aplaudam, ou que alguém vá lá na sua rede social e dê uma curtida para uma foto legal que ele ou ela colocou. Essas pessoas, irmãos, simplesmente encontram em outras pessoas a razão da sua felicidade, da sua existência. Quando isso acontece, irmãos, nós simplesmente transformamos pessoas em deuses. Mas também há um outro Deus que a Bíblia alerta, chamando de Mamon, que é um bem, que são os bens e recursos. Todas as vezes que olhamos para aquilo que Deus tem nos dado, e que faz parte dessa existência, dessa criação, e passamos a nos relacionar com essas coisas como se essas coisas pudessem resolver os maiores problemas da nossa vida, nós estamos fazendo dessas coisas um Deus. E observe bem o que eu estou lhe dizendo, porque você pode ter um outro Deus que não precisa ser de madeira, ou de gesso, ou de pedra. É um Deus, algo que está governando o seu coração, que é a motivação das suas ações. Meus queridos irmãos, essas coisas, elas podem dividir o nosso coração no serviço a Deus. E no relacionamento que nós temos com Deus, não dá para servir a Ele pela metade. Ou é tudo, ou é nada. É por isso que quando Deus nos chama, Ele nos chama pelo coração. Não adianta você dar para Ele alguns momentos da sua vida, não adianta você dar para Ele a sua família, os seus recursos, os seus bens. Ele quer tudo da sua vida. Porque o nosso Senhor, Ele deve ser reconhecido como Senhor e Rei sobre todas as coisas. O Pai deu a Ele autoridade sobre céus e terra. E a igreja do Senhor, aqueles que são servos de Jesus Cristo, eles sabem que Jesus não é só Senhor dos seus sentimentos, Ele é Senhor também da sua família, do seu trabalho, daquilo que Ele possui, ou seja, tudo é de Cristo. Meus queridos irmãos, o verdadeiro serviço a Deus, ele deve ser exclusivo. Deus, Ele não compartilha o trono dEle com nada nessa terra. Se você nessa noite pensa um pouco mais sobre as motivações do seu coração e de repente descobre um outro Deus lá, eu gostaria que você entendesse que o Deus que criou você, que o Deus que morreu naquela cruz, Ele deseja e Ele quer de você exclusividade no seu coração. Ele quer que você viva para Ele, que Ele seja a motivação de tudo o que você faz, para que o nome dEle seja glorificado. Em outras palavras, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória do Senhor, para a glória de Deus. Meus queridos irmãos, Deus não aceita um serviço onde o coração está dividido com outros deuses. João Calvino, um antepassado nosso, ele diz uma frase emblemática, algo muito verdadeiro da nossa natureza. Ele diz, irmãos, que o nosso coração é uma fábrica de deuses. É uma fábrica de deuses. Nós vivemos fabricando os deuses constantemente para tentar nos dar aquilo que só Deus pode nos dar. Às vezes você conversa com alguém e pergunta a ela o seguinte: o que é que você precisaria hoje para ser feliz? Tem muitos casais, irmãos, que vivem a trancos e barrancos e que dizem o seguinte: o que nós precisamos para viver bem é de dinheiro. A felicidade vai vir quando o dinheiro estiver lá, né? Meus queridos irmãos, o dinheiro é importante. Nessas relações sociais que vivemos aqui, é importante termos recursos, mas o dinheiro não pode nos dar aquilo que só Deus pode nos dar. E o dinheiro não pode sentar lado a lado com o nosso Deus.
o dinheiro tem o seu lugar, e o lugar dele não é no trono do nosso coração. Às vezes, conversando com alguns irmãos, a gente fica chocado. Como algumas pessoas, quando são motivadas pelo dinheiro, fazem as coisas tão bem, né, irmãos? Tem gente, irmãos, que para não ter um desconto na sua folha no final do mês, né? Ele chega a hora cedo, faz da melhor forma possível, mas quando é para Deus, tem sempre uma desculpa. É tudo secundário. Percebam, irmão, eu estou falando aqui de muitos aqui que trabalham e que é bom ganhar dinheiro, irmãos. Mas ser motivado para fazer as coisas de Deus, irmãos, tem que ser maior e mais contagiante em nós do que o dinheiro. Tudo que nós fizermos para o Senhor tem que ser da melhor forma possível. E quando isto não acontece, irmãos, nós estamos com a motivação errada. E se nós estivermos com a motivação errada, certamente estamos com o coração tentado pela idolatria. Meus queridos irmãos, o verdadeiro serviço e adoração a Deus tem de ser uma adoração exclusiva a Ele. Exclusiva, só dEle, unicamente dEle. E a questão nessa noite é a seguinte: por que nós não podemos servir a Deus com o nosso coração dividido? Por que não podemos adorar a Deus tendo a nossa família e os nossos entes como um Deus na nossa vida? É sobre essa questão que eu gostaria de refletir um pouco mais à luz desse texto que nós acabamos de ler. Meus irmãos, a aliança firmada entre Deus e o seu povo nos revela por que Deus quer um serviço completo e exclusivo. Meus queridos irmãos, aqui nessa passagem, Josué assumiu, depois de Moisés, a difícil e árdua tarefa de levar o povo à terra prometida e estabelecer esse povo na terra que Deus havia dado. E depois que se encerra, de certa forma, a tarefa que Josué havia recebido de Deus, Josué renova a aliança entre Deus e o seu povo. E naquele momento era importante que o povo de Israel entendesse que uma vez na terra prometida, uma vez nas promessas do Senhor, eles deveriam viver para servir a Deus de forma exclusiva. Tudo o que eles viessem a fazer, tudo o que eles viessem a construir naquele lugar, deveria ter uma única motivação, e essa motivação seria Deus. É interessante as palavras de Josué, que como o chefe da sua família, e diante da renovação da aliança, ele diz o seguinte: eu e a minha casa serviremos o Senhor. Ele diz o seguinte, parafraseando: se vocês quiserem servir aos deuses que os pais de vocês trouxeram, quando vocês ainda estavam no Egito, vocês podem servir. Se vocês não quiserem esses deuses de lá e quiserem os deuses dessa terra, dos amorreus, dos cananeus, aqueles que estão aqui nessa terra, vocês podem servir, mas saibam de uma coisa: eu servirei o Deus que nos tirou do Egito, eu servirei aquele que nos salvou com o braço forte, eu servirei aquele que nos protegeu com sombra numa nuvem durante o dia e com fogo durante a noite. Portanto, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué estava determinado a servir a Deus de forma exclusiva, a fazer no trono do seu lar não um outro Deus, mas unicamente o Deus Javé, o Criador dos céus e da terra. Meus queridos irmãos, Josué entendeu o que nós precisamos entender nessa noite, que o verdadeiro serviço a Deus, ele deve ser exclusivo. Aquele que adora a Deus, aquele que é filho de Deus, ele não pode ter um outro Deus no seu coração. Meus queridos irmãos, vejamos então aqui algumas razões pelas quais Deus ele deseja exclusividade, e a gente não pode dividir o nosso coração com outra coisa. Primeiramente, Deus requer serviço exclusivo por causa das demandas da aliança com Ele. Eu tenho que explicar para você o que é uma aliança. Uma aliança é um pacto, onde Deus ele decide entrar num relacionamento conosco. Só que tem um detalhe: Deus é santo, puro, e nós somos pecadores. Para que nós estejamos num relacionamento com Deus, algumas condições precisam ser satisfeitas. Entre elas, que nós hajamos, que nós nos comportemos de forma digna da santidade de Deus. Só que nós somos pecadores.
A gente nunca vai agir perfeitamente como Deus é perfeito. É por isso que a aliança de Deus conosco é uma aliança de graça. É uma aliança onde Deus decide se relacionar comigo e com você de uma forma graciosa. Não é porque você é uma boa esposa, um bom filho, um bom marido, não. Ele decide se relacionar comigo e com você porque Ele é Deus de graça. Ele é Deus que abençoa aquele que não merece ser abençoado. E quando Deus, Ele então entra em aliança com o seu povo, Ele demanda algumas coisas que são próprias da natureza dEle. E eu queria que você notasse comigo que a aliança com Deus, ela requer duas coisas. Primeiro, integridade e fidelidade. No versículo 14, Josué diz assim, agora, pois, temam o Senhor e o sirvam com integridade e com fidelidade. O que é que Josué está dizendo? Quer entrar num relacionamento com Deus? Seja íntegro, seja fiel, escute o que Deus está dizendo, o que Deus revela de si mesmo e busque a fidelidade a Deus. Se nós parássemos por aí, você poderia sair daqui com um fardo extremamente pesado sobre a sua vida. Porque você sabe quantas vezes essa semana que passou você pisou na bola. Você sabe que essa semana que vai vir, alguns pensamentos vão passar no seu coração que vão quebrar a sua fidelidade a Deus. Então, quando Josué diz isto ao povo, e é o que Deus requer, é para que o povo entenda como Deus é gracioso. Que o Deus a quem o povo serve, a igreja do Senhor serve, é um Deus de graça. Meus queridos irmãos, não deveria haver outros deuses no coração do povo. A fidelidade, a integridade tem a ver com adorar unicamente a Deus, viver unicamente para o Senhor. É por isso que na continuação, nos versículos 14 e 15, Josué então vai dizer o seguinte: joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e no Egito, e sirvam o Senhor. Meus irmãos, Josué está dizendo o seguinte: fidelidade, que a aliança exige, integridade, que a aliança exige, tem a ver com ter Deus como único Deus das nossas vidas. Integridade não tem a ver, aqui nesse contexto, com você ser reto, justo. Integridade aqui tem a ver com entender a lei do Senhor. Entender que Deus disse para nós: não terás outros deuses diante de mim. E ter Deus como único Senhor de sua vida. A aliança com Deus, meus irmãos, além disso, requer uma confissão pública. Requer que não tenhamos medo de dizer que só servimos a Deus. Muitos fardos que carregamos nessa vida, irmãos, é porque a gente vive preocupado demais com o que os outros vão pensar da gente. Ou como a gente sofre, ou como tem gente que sofre com isso, né, irmãos? O que é que os outros vão dizer de mim? Eu faço ou não faço? Tem gente que está estagnada, com medo que alguém se levante e diga: eu não gostei do que você fez. Você foi chamado, meu irmão e minha irmã, para viver num relacionamento com Deus. E nesse relacionamento com Deus, o que basta para você é a aprovação de Deus. Entenda disso, entenda isso. Não torne a tua vida mais difícil colocando um fardo, querendo que os outros aprovem, ou vivendo, se desgastando, defiando, para que os outros olhem para você e digam: ah, foi bom o que você fez. Você tem que buscar a aprovação de Deus, o Deus a quem você serve e quem você adora. Quando nós entendemos isso, irmãos, sabemos muito bem como é libertador viver assim, né? Como é libertador você, de repente, comprar aquela roupa de fim de ano e simplesmente estar preocupado com o que o teu Deus vai dizer e não com o que fulana ou beltrano vão achar do que você está vestindo. Como é libertador. Mas como é aprisionador, irmãos. Quando você se olha no espelho e você diz: eu tenho que me vestir para que as pessoas me aplaudam. Isso é escravizante, meus irmãos. Isso é escravizante. Nós precisamos viver para o nosso Deus. Fazer tudo para a glória dEle. Meus queridos irmãos, não tem como servir a Deus se o nosso coração estiver dividido. A gente vai começar a sentir os efeitos dessa divisão, querer agradar um Deus criado por nós, desse mundo, dessa existência. A aliança com Deus, meus irmãos, que aqui Josué lembra ao povo,
para nós que somos a igreja do Senhor e o povo de Deus, ela está firmada no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Esta fidelidade e esta integridade que Deus requer do seu povo, nós podemos cumprir através de Cristo Jesus, em quem está toda a integridade, em quem está toda a fidelidade, em quem, irmãos, disse com a sua própria alma: minha comida e minha bebida é fazer a vontade daquele que me chamou. É por meio de Cristo Jesus, meus queridos irmãos, que nós então entramos em aliança com Deus e podemos servir a Deus fielmente. Meus irmãos, se nós entendêssemos isso e vivêssemos isso, como seria diferente, irmãos, muito da nossa vida. Sirvamos a Deus através do nosso Senhor Jesus Cristo, daquele, irmãos, que escancara as portas dos céus, que abre as portas para que você e eu estejamos diante do trono da graça, mesmo com todas as falhas que você tem, mesmo com todas as fraquezas que você tem, mesmo com esse pecado que você vive lutando com ele aí, Deus sabe qual o tamanho da sua luta. Jesus escancara as portas dos céus para que você esteja em paz com Deus, num relacionamento com Ele, num relacionamento de aliança com Ele. Meus irmãos, Deus exige exclusividade, porque as demandas da aliança demandam fidelidade e integridade, e Deus é uma confissão pública de que Deus é o único Deus da nossa vida. Mas, além disso, essa passagem também nos mostra outra coisa, outra razão pela qual, irmãos, nós precisamos servir a Deus exclusivamente em nossos corações. Em segundo lugar, devemos servir a Deus, irmãos, porque Deus ele deve ser servido com exclusividade por causa da salvação operada por Ele. Uma vez que foi Deus quem nos salvou, meus irmãos, não tem como servir a outro Deus, porque nenhum outro Deus dessa vida, ou nenhuma outra coisa qualquer, pode nos salvar. Irmãos, quantos milhões e trilhões, sei lá, você poderia pagar pela sua salvação? Não vale de nada. Não vale de nada. Quantas obras você precisaria fazer, quantas escadarias você precisaria subir de joelhos para ser salvo? Você não tem como você pagar pelos teus pecados. Meus irmãos, a salvação foi obra exclusiva de Deus sobre o seu povo. Josué lembra no versículos 16 e 17 que foi Deus quem resgatou, foi Deus quem tirou o seu povo do Egito. Vocês devem lembrar o povo lá na terra de Gósen, clamando e orando, pedindo: Senhor, a gente está sofrendo demais, porque os egípcios vêm e cada vez tornam os trabalhos cada vez mais difícil, e aquele povo se volta para Deus, clamando a Deus a libertação. E Deus dos céus escuta a oração feita, e vai então em direção àquele povo. Mas antes de ir àquele povo da terra prometida, sabe o que é que Deus faz, irmãos? Deus humilha os deuses dos egípcios. Cada praga que Deus ali manifestou humilhava um deus egípcio. Sabe para quê? Para que os egípcios pudessem ter o testemunho de que o Deus de Israel, o Deus da igreja, o nosso Deus é Deus dos deuses, que não há Deus como Ele. E Josué agora está lembrando ao povo nessa renovação da aliança. Ele diz no versículo 16: Então o povo respondeu: longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem nos tirou, a nós e aos nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão. Ele é quem fez estes grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. Quem foi que fez isso, irmãos? Deus. Agora deixa eu lhe dizer uma coisa, meu irmão. Sabe quem é que fez a mesma coisa pela sua salvação? Deus. Deus. Você estava como o povo de Israel no Egito, escravizado pelo pecado, amante dos prazeres dessa vida, talvez na prostituição, nas drogas, ou quem sabe num pecado mais aceito pela sociedade. Talvez você estava exatamente nessa condição, mas no fundo do seu coração você sabia que aquilo ali não estava de acordo com o que Deus havia estabelecido para você. E num ato de misericórdia, assim como Deus fez com o povo de Israel, se voltando para o povo de Israel no Egito,
Deus também fez assim para com você. Viu o seu pecado, viu que você não era perfeito, mas ainda assim decidiu te amar e ir na tua direção para te libertar. E tirar você do cativeiro do Egito e conduzir você agora para uma promessa de um novo céu e nova terra. Meus irmãos, foi exatamente isso que Cristo Jesus fez por nós, de uma forma poderosa. E quando nós reconhecemos isso que o nosso Senhor Jesus Cristo fez, irmãos, não tem como dividir o trono do nosso coração com qualquer coisa dessa vida. Sabendo como Ele nos libertou e o poder que Ele realizou, irmãos, em nosso favor, transformando o nosso coração de pedra em coração de carne, não tem como a gente servir outro Deus, irmãos. Não tem como. Mas você poderia dizer a mim o seguinte: pastor, mas tem gente que escuta o Evangelho e depois se desvia. Meus irmãos, a conversão não é ouvir o Evangelho. A conversão é uma regeneração, é um transformar no interior de cada um de nós. É ter as motivações mudadas. Qualquer pessoa pode ir para uma igreja, pegar uma Bíblia, cantar música de crente, conhecer teologia e outras coisas mais, e ainda assim não ser salvo. Meus queridos irmãos, quando nós entendemos o poder de Deus em Cristo Jesus, o que Ele fez para nos libertar, a mão poderosa dEle que esteve em nós, irmãos, para nos tirar das trevas e nos levar para a luz, o nosso coração não pode mais viver dividido. E se o seu coração está dividido, você que está aqui nessa noite, é hora de se voltar para Deus. É hora de abandonar os deuses a quem você tem servido e que tem feito tanto mal a você. Porque o que o diabo e os deuses desse mundo oferecem, trazem um prazer e uma alegria momentânea. Deixam você dar alguns risos em alguns minutos, mas depois ele é traiçoeiro. Depois vem a dor e o sofrimento, vem a angústia, a solidão e a depressão. E você percebe que nada disso preenche o que só Deus pode preencher. Meus queridos irmãos, a salvação realizada por Deus para nós pode ser testemunhada em Cristo Jesus. A mesma coisa que vimos Deus ali fazendo com o povo, tirando do Egito, é o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. E esse testemunho é para que você saiba que no trono do seu coração só existe uma pessoa que deve estar lá, e esta pessoa é Deus. É Cristo Jesus. Se temos recebido, irmãos, a salvação de Deus, nós não podemos andar divididos, né? Como alguém já diz, um pé em Deus, outro pé no mundo, sendo um crente no domingo e sendo um servo do diabo na segunda, né? Adorando a Deus pela manhã e servindo o restante do dia a mamon e a outra coisa que não é Deus. Meus irmãos, mas aí eu queria ainda notar com você algo mais aqui. Além de ser demanda da aliança de Deus com o seu povo, e por isso o povo não poderia ter o coração dividido, além, meus irmãos, de Deus, Ele ter operado poderosamente com salvação, e por conta disso o povo não poderia dividir o coração em hipótese alguma com qualquer outra coisa dessa vida, esse texto também nos mostra ainda uma última razão, que eu queria que você observasse comigo. Deus, irmãos, nós devemos servir a Deus exclusivamente por causa das consequências do abandono dEle. Uma vez, irmãos, se sabemos o que o nosso Deus fez por nós, uma vez que você nessa noite está aqui a me ouvir, você que está na internet estará a ouvir essa mensagem, você agora se torna responsável pelas escolhas que você vai fazer. E você sabendo quem Deus é e o que Deus quer de você, você pode dizer o seguinte: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ou você pode dizer o seguinte: eu vou continuar servindo aos deuses dessa vida, aos deuses que esse mundo tem a me dar. Meus irmãos, na aliança que Josué aqui renova com o povo, é muito clara as consequências do abandono da aliança. Josué diz ao povo: se vocês abandonarem a Deus, vocês são pecadores. Ele diz, inclusive, observe aí no versículo 19 o seguinte: então Josué disse ao povo: vocês não poderão servir o Senhor, porque é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a transgressão e o pecado de vocês. O que é que Josué está dizendo? Vocês não têm condições de servir a Deus. Deus é santo, vocês são pecadores.
Vocês vão pisar na bola cedo ou tarde. Aí na continuação ele diz o seguinte: se abandonarem o Senhor e servirem deuses estranhos, Ele se voltará contra vocês e lhes fará mal e os destruirá, depois de lhes ter feito bem. O que é que Deus está lembrando ao povo? Vocês viram e vocês hoje sabem de tudo que eu fiz por vocês. Vocês sabem que cada gota derramada naquela cruz, cada gota de sangue e todo aquele sofrimento e o abandono do Pai foi por causa de você. Mas mesmo sabendo disso, se você abandonar a aliança, se você rejeitar esse amor no seu coração, saiba que a mão de Deus estará sobre você, que você estará sobre o juízo de Deus. Meus irmãos, o abandono da aliança traz o juízo do Senhor. Assim como Deus se relaciona com o seu povo através de um pacto, o povo tem que obedecer e fazer o que Deus quer para que eles estejam em harmonia com Deus. Se o povo não faz o que Deus quer, a consequência, meus irmãos, é inevitável, é o juízo de Deus. É o pesar da mão de Deus sobre a vida do povo. Meus irmãos, as consequências do abandono da aliança com Deus deveria estar na mente do povo. O povo não deveria esquecer disso. O que é impressionante, irmãos, é que algum tempo depois, o que é que esse povo faz? Esse povo abandona a aliança e vai servir outros deuses. E Deus leva o povo para o cativeiro e o povo passa a sofrer tudo o que sofreu por conta do abandono da aliança. Mas Deus em todo momento está dizendo, lembrem-se disso, que se distanciar da minha vontade, de que viver segundo o seu próprio coração, que servir a outros deuses, é loucura. É loucura. Meus irmãos, o abandono de Cristo é o abandono da aliança com Deus. Saber de tudo o que Jesus fez por nós, e na prática, viver como se isso não existisse, ou que não fosse verdade, irmãos, é loucura, é estar debaixo do juízo de Deus. O nosso Senhor Jesus diz assim lá em João capítulo 12, versículo 47 e 48, observe na sua Bíblia, João 12, 47 e 48, diz assim: se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. As próprias palavras que falei, essa o julgará no último dia. A missão de Jesus não foi vir aqui para condenar ninguém. O que eu estou falando para você, e o que vocês têm conhecimento, vocês sabem, Jesus não veio para condenar. Ele veio como médico para o doente. Ele veio para os doentes, para aqueles que estão em pecado e precisam da misericórdia. Ele não veio para julgar. Mas uma vez que a palavra de misericórdia de Jesus, a misericórdia de Jesus é apresentada, e diante dessa misericórdia o nosso coração diz, não, eu não quero isso para mim, eu não quero viver para esse Deus. A partir desse momento, meus queridos irmãos, o juízo de Deus está sobre essa pessoa. E deixa eu alertar você de uma coisa. Existem dois níveis de teologia na nossa vida. Existe uma teologia da boca, uma teologia onde nós professamos, Jesus é o meu Senhor, Jesus é o Deus da minha vida, onde nós cantamos, Jesus, Tu és tudo para mim, onde nós pregamos, Jesus, Tu és poderoso. E existe uma teologia da prática, onde muitas vezes agimos como donos da nossa vida, como servindo ao nosso próprio ego e coração. E eu quero lhe dizer uma coisa, o nosso Deus está de olho no que você faz, na teologia que você vive. E se você não se preocupar com o que você vive, você pode professar da boca para fora que tem Jesus, que tem Deus como Senhor da sua vida. E ainda assim está abandonando na prática as palavras de Cristo. Essa semana, lá no seu trabalho, lá no seu negócio, pessoas vão aparecer e essas pessoas precisam ver a sua teologia.
vê o que você faz, vê como você se comporta. E você pode dizer: eu sou crente da Segunda Igreja Congregacional, conheço a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, sou doutor em teologia. Você pode dizer tudo isso, mas se isso não for aparado pela sua prática, se a sua esposa não disser: meu marido é um homem de Deus e eu vejo isso nas práticas dele, se os seus filhos não olharem para você e disserem: mamãe e papai é um homem de Deus, se os seus irmãos não olharem para você e ouvirem de você um testemunho de Cristo no que você fala, a única palavra que eu posso lhe dizer é: aceite o amor de Cristo por você. Se converta a Cristo Jesus, porque você está com a aliança quebrada com Deus, porque você abandonou o único meio pelo qual você pode estar no relacionamento com Deus, Jesus. E como é que eu vejo isso? Pelos frutos que você produz, pelas tuas ações. Meus queridos irmãos, não tem como Deus estar no nosso coração, no lugar mais alto, e alguma coisa está lá junto com Deus. E não tem, porque no momento que isso acontece, nós quebramos a aliança. E uma vez que a aliança está quebrada, nós estamos abandonando a aliança com Deus. E qual é a consequência disso? Juízo de Deus. Eu digo mais a você, não sei quanto tempo você vai viver. Eu te garanto que 100 anos talvez você não viva mais. E você vai morrer como eu vou morrer. Um dia, se Jesus não vier antes, para transformar todos nós. Mas eu quero lhe dizer que ainda você está sob a longanimidade de nosso Deus, um Deus paciente, que espero que você se volte para Ele, não da boca para fora, mas se volte para Ele em teus comportamentos, em tua ação, em tua vida, no que você faz. Meus irmãos, sondemos os nossos corações nessa noite. Pare um pouco e reflita um pouco mais. Pergunte sobre o que tem motivado você a fazer o que você tem feito. O que vai mover você a ir amanhã para o trabalho, a dizer aquelas palavras que você já se planejou em dizer. O que é que tem movido você? O que nos move, irmãos, é o nosso Deus. Ele é, como cantamos, a nossa razão de viver. Ele é a razão de viver. Deus não aceita 50% de você, 80% de você, 90%, 99,9%. Ele quer tudo de você, ou tudo ou nada. Porque não pode, irmãos, estar no trono do nosso coração Deus e outra coisa. Veja a quem você tem servido. Eu oro nessa noite, peço que Deus abra o seu entendimento para você enxergar quem é o Deus a quem você tem servido. Porque, irmãos, a pior ignorância é aquele que não consegue ver aquilo que o seu coração muitas vezes está lá desejando e querendo. Meus irmãos, Deus requer exclusividade. Quem serve a Ele com o coração dividido não tem a sua adoração aceita. Não se escandalize, você pode ter cantado muito bem aqui os louvores nessa noite. Você pode até estar respondendo de alguma forma o que eu estou dizendo a você. Mas se o seu coração continua dividido, se essa semana você vai, viver um tempinho para Deus e outro tempinho para isso que tem motivado seu coração, que talvez seja pessoas, riquezas, talvez o seu orgulho que você tem alimentado, eu quero lhe dizer, se converta para Deus. Se converta do seu pecado, se arrependa do seu pecado. Meus irmãos, eu falo isso, não é porque eu sou melhor do que você, em hipótese alguma. Eu sou talvez pior do que você. Eu falo isso porque o nosso Deus é santo. Porque Deus não aceita que um outro Deus governe o nosso coração. Viva comprometido exclusivamente com Deus. E para isso, o que é que você precisa fazer? Você não precisa subir escadaria de joelho. Você não precisa ser, alguém que saiba de cor toda a Bíblia. Você não precisa disso. O que você precisa é de uma única coisa: que o teu coração esteja em Cristo pela fé. Que o teu coração firmado, fundamentado em Cristo, produzirá em você comportamentos dignos de Deus, de povo de Deus. A você que está aqui nessa noite,
que ainda não tem Cristo como Senhor da sua vida, eu pergunto, você quer servir exclusivamente a Deus? Você quer fazer de Deus o único Senhor da sua vida? Você quer abandonar esse Deus que tem te feito tanto mal? E eu não estou falando aqui do Deus de uma religião aí que você conhece. Não, eu estou falando de coisas que cercam você e o seu coração. E que estão tentando, né, dominar ou já dominam a sua vida. E você vive para isso, você sabe que você tem vivido para isso. Você tem colocado toda a sua esperança nisso, achando que isso, no final de tudo, vai dar para você felicidade e vida eterna. E eu quero lhe dizer que isso é um puro engano. Não há vida eterna e não há felicidade se nós não estivermos em Deus. Sabe por quê? Porque nós fomos criados para Ele. Deus nos criou para Ele. Santo Agostinho já dizia, né, que o coração descansa em Deus. É em Deus que o coração, relaxa. Porque em tudo nessa vida, irmãos, se a gente tentar buscar Deus em pessoas, quantos casamentos não são desfeitos, irmãos? Porque um dos cônjuges quer que o outro seja um Deus perfeito. Quer que seja um marido atencioso, né? Um marido que sempre presente, que possa dar todo presente que ele ou ela quer. Aí quando não encontra essas coisas que só Deus pode dar, o que é que essas pessoas fazem? Dizem que o relacionamento não deu. Não dá para viver com essas pessoas. Meus irmãos, meu irmão, você que está aqui nessa noite, que ainda não tem Cristo como seu Senhor, coloque sua fé nele. Coloque naquele que te amou. Amou sendo você pecador, sendo você falho. Ele não espera que você seja melhor e nem que você diga, eu vou largar isso aqui para poder servir a Jesus. Não, não se engane. Você nunca vai largar o suficiente para que Deus aceite você pelas suas obras. Suas obras serão sempre pequenas e limitadas. O que Ele quer é que você confie pela fé unicamente em Jesus. E assim você estará servindo e adorando a Ele como Ele deseja ser adorado. Assim você viverá fielmente na aliança com Deus. Que nessa noite o Espírito Santo aplique a sua palavra em nossos corações. Que o Espírito Santo nos leve a entender que Deus não pode estar brigando com outros deuses. E Ele nem vai brigar com outros deuses que nós temos criado. Que Deus nos ajude em nome de Jesus. Amém? Fiquemos de pé. Vamos fazer a oração final. Feche seus olhos nesse instante. Ore comigo. Peça a Deus a graça para viver em conformidade com aquilo que Ele ensina na palavra. Meu Deus, nós estamos aqui, meu Pai, em Tua presença. E nós Te louvamos porque a Tua palavra, ela perscruta o nosso coração, ela vai no profundo do nosso ser, ela revela, Senhor, muitos pecados e deuses, Senhor, que têm habitado em nosso coração. Pai, eu Te peço nessa noite, livra-nos da cegueira espiritual. Livra-nos, Senhor, daquele juízo infantil e tolo que fazemos muitas vezes quando dizemos, isso não é para mim, porque eu não tenho um outro Deus senão só o Senhor. Meu Deus, nós somos cercados, Senhor, e tantos deuses que construímos para nos dar uma felicidade que nunca encontraremos, Senhor. E eu Te peço nessa noite, meu Pai, que o Senhor renove conosco a aliança. Meu Deus, que através do sangue do Teu Filho, meu Pai, olhando para a graça recebida em Cristo Jesus no nosso coração, Te sirva com toda a força, Deus. Meu Deus, eu Te peço pelos meus irmãos que aqui estão, que no decorrer dessa semana que se passou, Pai, agiram, falaram, disseram coisas, Senhor, movidos por um outro motivo que não era o Senhor. Meu Deus, seja com eles. Pai, vai trabalhando o coração deles, vai amadurecendo. Meu Deus, faz aquilo que nós não podemos fazer. Faz sobre mim, Senhor, nas minhas fraquezas, nos meus pecados, meu Deus. Age sobre nós, Pai. Nós clamamos assim porque não temos outro Deus como o Senhor, em quem a misericórdia não tem fim, em quem o socorro, Deus, está todos os dias e todas as horas voltado em nossa direção quando caímos, quando estamos, Deus, prostrados por causa dos nossos pecados. Eu Te peço, Deus, abençoa o Teu povo, fortalece o Teu povo, firma-nos, Senhor, na aliança
que o Senhor fez conosco. Nós te pedimos, Senhor, porque sem a tua graça nos é impossível estarmos em comunhão contigo. Sem a tua graça, sem o teu favor, Senhor, certamente debandaremos, Senhor, para o mundo e seremos assim escravos do mundo e não escravos da justiça e do Senhor. Pai, eu te peço assim, essa semana, Deus, em tudo o que viermos a fazer, dar-nos a oportunidade de dar o teu bom testemunho, de perceber, Deus, o teu agir, o teu poder em nós. Pai, eu te peço assim, e sei que o Senhor há de nos socorrer e de nos ajudar, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre todos, hoje e para todos sempre. Amém.